Você comentou que a mitocôndria também tem DNA e sofre danos. Como que isso acontece? Então, a mitocôndria, ela também sofre alterações de radicais livres. Então, a gente chama isso de agressor endógeno, que a gente mesmo produz, o radical livre. E ela tem agressores exógenos, né, que é do meio ambiente. Então, por exemplo, a radiação, quando você pega muito sol, né? Você pega um pouco de sol, você já tem ali a radiação. Só que o seu sistema de reparo, o seu sistema de enzimas antioxidantes da pele, o seu sistema de reparo do DNA vai contornar essa agressão que você sofreu, porque foi pouquinho. Foi só, você só pegou 20 minutos de sol, só pegou meia hora de sol, beleza. O reparo do DNA vai consertar essas agressões que a luz fez no seu DNA, por exemplo, ou, enfim, as agressões que você sofreu nas proteínas, vão ser pouca coisa. E você tem outros agressores, como toxinas também, toxina de plantas, vírus também podem afetar o DNA, podem causar agressões ao DNA. E o que, que acontece? Se você tem o DNA da mitocôndria alterado, a gente tem que lembrar que o DNA da mitocôndria, ele é independente do DNA do núcleo, né? São DNAs independentes e tanto que o DNA da mitocôndria vem só da mãe, não vem do pai. Então são coisas bem distintas. Né? Se você tem DNA da mitocôndria alterado, você produz proteínas da mitocôndria alteradas e pode facilitar a aquisição de câncer também. Então, esses radicais livres, né, que agridem a mitocôndria, podem causar muitas doenças. Né? Por exemplo, tem uma doença clássica da mitocôndria que é a fibromialgia, que é relacionada a ela. Então, você tem uma produção de energia, e a mitocôndria é a sua usina de energia na célula, né? É ela que produz ATP, que é a moeda de energia para qualquer reação química no seu corpo usa ATP. E pelo menos as reações químicas que precisam energia. Né? Então precisa ATP e esse ATP vai para todas as células do corpo, né? Então por isso que todas as células têm mitocôndria, porque todas precisam de energia. Né? Algumas precisam muito mais mitocôndria e outras menos mitocôndrias. Depende do uso de energia de cada célula. Então, a gente tem uma agressão nessa mitocôndria e a gente tem doenças realmente, né? E não só doenças, mas, por exemplo, um cansaço que você tenha crônico pode ser disfunção mitocondrial. Você pode ter ali sua mitocôndria não está funcionando muito bem, não está produzindo energia muito bem e você tá cansado, você vai fazer uma musculação, por exemplo, você fica doente na primeira semana, porque faltou energia, sua imunidade caiu ali, porque faltou energia. Então, isso afeta a gente assim muito, de maneira muito importante. E a gente tem como detectar se a mitocôndria está funcionando bem através de exames, a maior parte que é feito só para pesquisa mesmo, pesquisa científica, né? Mas tem um examezinho chamado ácido úrico que você detecta, assim, pelo menos é uma pista de como está a sua mitocôndria, porque quando ela não está funcionando bem, quando ela está degradando, está se quebrando a mitocôndria, produz ácido úrico. Então, ácido úrico aumentado é uma pista de disfunção mitocondrial. Tá? Mas para você realmente bater o martelo de que a sua mitocôndria está com disfunção, não está funcionando bem, você tem exames mais que é feito mais em pesquisa. Por exemplo, a quantidade de microRNA mitocondrial. Você consegue detectar isso ou separando a célula ou mesmo no sangue, e você, quanto menor a quantidade de microRNA liberado na corrente sanguínea, por exemplo, menos saudável está a tua mitocôndria. A gente tem também o potencial de membrana da mitocôndria, que é a voltagem da mitocôndria. A membrana mitocondrial tem que ter uma voltagem, fazer com que o, os minerais entrem, por exemplo, cálcio, né?
E então, se ela não tem uma voltagem específica, que é perto de menos 180 milivolts, você tem aí, ou para mais ou para menos, disfunção mitocondrial também. Tá? Você está abaixo de menos 180 ou acima de menos 180, também é um indicativo de disfunção mitocondrial. Tá? A gente tem também a guanina oxidada. Lembra que a guanina é uma das letrinhas do DNA, né? E como a mitocôndria tem DNA, tem guanina. Então, quando a guanina está oxidada, nós conseguimos detectar num exame e a gente faz uma quantificação de quantas guaninas oxidadas tem nesse DNA mitocondrial. Então, quanto maior a quantidade de guanina oxidada, mais disfunção mitocondrial tem. E você pode fazer esse diagnóstico, né? Em pesquisa científica ainda, né? Não clinicamente. Não vejo a hora que começa, né? O que vocês fazem no estudo científico, o que dê pra gente estar aplicando, né? Os exames eles vão entrando Uhum, aos poucos, né? No escopo clínico, né? uhum. Mas primeiro precisa ter uma comprovação maior, né? Daquele tipo de uso. Mas uma grande dificuldade não é nem a comprovação, é o método mesmo de fazer, que pode ser um pouco trabalhoso e o exame acaba ficando mais caro, né? Mas sempre tem o público, no começo tudo é caro, né? Tudo Uhum, sempre é. Então sempre tem o público no começo para absorver esse valor mais caro e aos uhum, pouquinhos vai se tornando mais barato, né? uhum. Sim, porque se for ver o quanto que é gasto com o tratamento de doenças, esses exames tu trabalha no preventivo, né? Para tu prevenir possíveis doenças, A imagina, gente tem que tanto fantástico. tratamento assim clínico, né? Que a Uhum, gente se baseia em sintomas e a gente não tem realmente como medir se a gente está atuando realmente nas causas das doenças. Então a gente aí está falando de disfunção mitocondrial. A mitocôndria tem no seu corpo inteiro, né? Então ela é uma causa de muitas doenças, né? Ou ela está relacionada a muitas doenças. Não vou dizer todas, mas assim, muitas, 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 né? Está relacionado. Então, aí já é uma coisa muito fundamental que a gente já deveria fazer preventivamente, né? Em qualquer paciente, se fosse uma coisa mais acessível, né?